You were crucified and laid behind the stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus, feliz no meu coração, porque hoje vamos dar início ao estudo da Epístola aos Hebreus. E que o Senhor Jesus possa te abençoar. E que você possa fazer um compromisso com o Senhor. Você possa dizer para Ele: Senhor Jesus, aquilo que eu ouvi das Escrituras, eu vou colocar no meu coração. E não vai ser o dinheiro, não vai ser posições sociais, não vai ser nada que vai me sufocar. Porque está escrito: ser fiel até a morte, e vamos receber a coroa da vida. O apóstolo Paulo, ele diz: combati um bom combate. Meus amados, o bom combate que o apóstolo Paulo ele combateu foi contra o sufisma. Sufisma significa verdade misturada com mentira. Às vezes tu está ouvindo ali uma verdade, outra verdade, mas depois vem uma mentira. É assim que o inimigo faz. São verdades misturadas com mentira. É uma salada de frutas. Então é necessário você ouvir as Escrituras, colocar no seu coração e não deixar nada tirar aquilo ali do seu coração. Vamos para a leitura hoje? Prepara o seu coração. Vamos orar nesse momento ao Senhor Jesus, em nome do Senhor. Senhor Jesus, nesse momento, toma o meu espírito, Espírito Santo, fala através da minha boca e que os meus ouvintes possam ouvir, possam colocar em prática, possam, Senhor, até morrer por essa palavra, porque não é minha, é sua, e o Senhor deseja que a gente seja fiel até a morte. Esteja conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos lá. Pegue a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Seja como os bereanos. O apóstolo Paulo estava pregando, lendo as Escrituras e eles acompanhando. Abra aí em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Louvado seja o Senhor. Se você não assistiu à introdução, assista, se fortaleça. Nós já fizemos a introdução e agora vamos penetrar aqui dentro. Vou fazer primeiramente uma leitura, depois eu venho trazendo a explicação. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meus queridos, eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. Aqui está a letra
está a letra. É necessário a gente entender o Espírito. Tem gente que conhece toda a letra, conhece todas as escrituras, conhece toda a Bíblia, toda a biblioteca. Mas falta o Espírito, falta o entendimento. E se você ler aqui, você vai ouvir claramente o Espírito Santo informando a gente aqui uma coisa muito forte. Preste atenção. Havendo Deus outrora, antigamente, falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, olha aí, texto se elevando, nesses últimos dias nos falou pelo Filho Jesus Cristo, o qual é superior a tudo e a todos. Logo imediato, a primeira coisa que você tem que entender, Jesus é superior do que todas as coisas. Aqui você vê no início que o Senhor Deus, ele se revelou à humanidade de forma progressiva. Veja assim, Adão e Eva significam humanidade, né? Veja assim como um recém-nascido, como uma criança. Você vai fazendo as coisas para a criança progressivamente. Eu sou pai da Radassa, ela já vai completar 6 anos, mas eu tenho seguido a forma de conduzir ela. Primeiramente foi um leitinho na mamadeira bem pequena, entendeu? A gente vai tratando, não tinha comida, não tinha aquela carne, aquele arroz. A questão de estudo, ela não estudava, aí vai indo, levamos para a escola, aprendeu A, I, O, U, e agora ela já está lendo, entendeu? Há um processo. Assim também o Senhor Deus tratou com a humanidade. O Senhor Deus, ele foi se revelando de forma progressiva. E praticamente o Senhor Jesus, o Senhor Deus se revelou de 6 formas. Porque aqui, ó, havendo Deus outrora, antigamente, falado de muitas vezes e de muitas maneiras. Que maneira é? A primeira maneira que Deus falou com a humanidade foi através da criação. O Eterno falou através da criação. Se você, gente, olhar para a criação, a Bíblia diz assim, que os céus proclamam a glória de Deus. Eu, particularmente, à noite, gosto de pegar meu violão, desligo as luzes do quintal da minha casa e eu fico olhando para o céu e às vezes está tudo escuro e aquela luazinha maravilhosa, as estrelas. E eu sinto humildade. É o sentimento que eu sinto ao olhar para a lua, para as estrelas. A gente sente ali uma humildade, sente ali uma ternura, uma paz. Imagina você em cima de uma montanha, sentindo aquela brisa, aquele vento. Então o Senhor Deus se revelou através dos animais. E a palavra do Senhor vai dizer que tudo isso, a criação, proclamam a glória de Deus. Eu vou ler aqui em Romanos 1:20. Romanos 1:20, me acompanha aqui, você pode abrir também, sobre a criação. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Preste atenção. Primeira coisa que o Senhor Deus se revelou ali de forma visível. Todo mundo pode ver, gente, a criação de Deus. Eu me lembro quando eu era pequenininho, criança, eu ia para o mar, para a praia. Quando eu olhava para aquele mar, eu dizia, esse mar não tem fim não? Esse mar, ele não acaba não, pai? Mãe, isso aí não acaba não, esse mar? Eu era pequenininho assim, precisando mais de entendimento, mas eu conseguia ver ali a vida eterna ali, algo eterno, um mar que nunca se acaba.
Então Deus ele está se expressando. Aí vai dizer assim, Romanos capítulo 1, versículo 20, sobre a criação. Porque os atributos invisíveis, aquilo que a gente não vê, os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, algo visível, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos pelo quê? Por meio das coisas que foram criados. Os céus, a natureza, o homem. Agora o homem, ele se corrompeu muito no seu coração. Muito, mas tem muita gente, tem muitos homens ainda que expressam a bondade de Deus no canto. Tem muitas canções lindas que o homem canta com a voz e violão, com o teclado na mão. Meu Deus, a gente diz, meu Deus, que coisa linda, viu? Sendo percebido por meio das coisas que foram criados. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos. Então aqui está bem claro, gente, que os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente a gente vê a glória de Deus. Então o Senhor Deus, ele se revela aí, como a gente vê. Primeiro, se revela através da natureza, através da sua criação. E a segunda coisa que Deus ele foi se revelando para a humanidade foi na consciência, na mente do ser humano. Às vezes o índio estava ali e às vezes ele pegava uma flecha e ia querer matar uma pessoa e ele sentia assim que aquilo ali estava errado. O que é isso? Na consciência dele, no coração dele, Deus falando que estava errado. E tem muita gente que não teve a lei, teve muita gente que nunca ouviu falar em Jesus de Nazaré e se comportou de uma forma tão amorosa, tão bondoso, tão legal, tão sorridente, porque na consciência Deus falou para essa pessoa. Romanos 2,14. Vamos ler muito hoje, viu? Romanos 2,14 diz assim: quando, pois, os gentios, que não têm lei, procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Estes mostram a forma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência, tá vendo? A consciência e os seus pensamentos, mutualmente acusando-se ou defendendo um profeta dentro da mente da pessoa, falando o que está certo e o que está errado. E no dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos do coração, viu? Por isso que não cabe o homem julgar ninguém, porque Jesus é que conhece os segredos do coração, de conformidade com o meu evangelho, o apóstolo Paulo relatando aqui. Então, meus amados, a primeira forma, criação. A segunda, na consciência, na mente do ser humano. Não pensa que vai ser muita gente salvo dessa forma. Obediente. Porque não adianta, gente, ter o Novo Testamento, ter o Velho Testamento, conhecer Moisés, conhecer Abraão, conhecer Jesus de Nazaré, e ruim, mal, enganando os outros, essa pessoa vai ser mais cobrada por Deus. Porque tantas coisas, porque vocês vão ver aqui na leitura. Primeiro, a criação, Deus se revelou. E a segunda, na consciência e na mente. E na terceira, como foi que Deus se revelou? Tradicionalmente, passando de pai para filhos. Falando os relatórios, falando a história de Adão e Eva, da criação, e eles foram passando.
Depois disso, veio a lei de Moisés. Moisés pegou tudo aquilo que eles ouviam e escreveu o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Veio a lei. Depois da lei, Deus se revelou através dos profetas. Os profetas traziam a espiritualidade da lei. Porque o povo estava lendo as escrituras, mas não entendia nada sobre o sábado, não sabe por que foi que Deus mandou guardar o sábado. Eles não tinham a espiritualidade. Vivia perseguindo os outros, queria matar Jesus Cristo, acusando Jesus de não ter guardado o sábado. Não estava entendendo nada, gente. E os profetas estavam sempre ali, Jeremias, Isaías, Davi, Ezequiel, Daniel, trazendo a espiritualidade da lei. E depois da lei, gente, chegamos no top mais forte, como eu falo top, né, num topo, que foi a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o Filho. Jesus significa Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho de José, o carpinteiro, Jesus de Nazaré. Agora, quando diz o Cristo, ele é tanto o filho de Nazaré, Jesus de Nazaré, como o Cristo. O Cristo é o próprio Deus, que dizia: teus pecados estão perdoados aqui na terra. Que dizia: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Os fariseus olhavam: quem é esse aí que pode perdoar pecados? Mas quem garante? Que ele é só falar, teus pecados estão perdoados, mas ninguém levanta, não tem nada. Aí Jesus diz: tem sim. É tal forma que os pecados desse moço estão perdoados, porque ele vai andar agora, levanta e anda. O homem andava, tá vendo o sinal aí? E tome sinal, eu sou o Cristo. Então, quando a pessoa diz assim: Jesus, ele é filho de Maria. Sim, ele é filho de Maria. Maria concebeu Jesus através do Espírito Santo. Mas a Maria não é a mãe do Cristo. Jamais. Lembra lá quando o Cristo tomou conta de Jesus lá onde transformou a água em vinho, naquele casamento? Maria chegou e disse: acabou o vinho, Senhor. Acabou o vinho. Aí o Cristo falou na boca de Jesus de Nazaré: que tenho eu contigo, mulher. Eu sou o Cristo. Estou esperando o momento certo. Então, meus amados, vocês têm que prestar atenção aqui quando diz: havendo Deus outrora falado de muitas vezes dessa forma e de muitas maneiras, criação, consciência, tradição, lei de Moisés, os profetas trazendo a espiritualidade e, por último, Jesus Cristo. Chegamos no topo. Por isso, quando a pessoa diz: missionário Valdeci, vai vir um profeta pregar. Tem gente que fica impressionado com um profeta. O próprio Deus, gente, o eterno, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o suficiente. Jesus, ele é superior a tudo. Missionário, que foi: como eu sinto Deus na criação, rudimento, mas eu sinto também Deus. Mas olha aí, gente, ó, criação, consciência, tradição falando, lei de Moisés, profetas, Jesus Cristo. Irmãos, tu consegue sentir Deus, tu consegue ver Deus nesse rudimento da criação. Agora imagina em Jesus Cristo. Deus se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E um dia desse eu vi um líder dizendo: eu vou fazer como Neemias, vou andar armado. Meu Deus, como é que a pessoa não tem uma compreensão? Meus queridos, tanto Neemias como Eliseu, eles não tinham totalmente a revelação, eles não tinham como mostrar o soberano, o eterno. Eles mostravam aquilo que eles tinham entendimento.
aquilo que vinha na mente dele, na capacidade dele. Por isso que Neemias ele andava armado. Agora já com o Senhor Jesus, quando os guardas vieram prender o Senhor Jesus disse para Pedro, Pedro, guarda tua espada. No Velho Testamento, depois de Elias, veio um profeta chamado profeta Eliseu. Ele era um pouco careca, ele era um pouco calvo. E quando ele estava passando, tinha algumas crianças, alguns rapazezinhos que falavam, ó, seu careca, seu calvo. Ele se virou para os meninos e amaldiçoou os meninos, em nome de Deus. E veio uma ursa, um leão, e devorou os meninos ali. Olha a compreensão dele. Já com o Senhor Jesus, Jesus estava na cruz, Jesus olhou para o Pai e disse, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que eles fazem. Então nós estamos lendo o quê? Hebreus, que diz assim, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias. Você deve perguntar, missionário, vivemos os últimos dias? Sim, já faz praticamente mais de 2000 anos que nós estamos vivendo os últimos dias. E olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo para o seu filho Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha o que ele fala aqui para o seu filho. Ouça. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Gente, estamos ou não estamos vivendo tempos difíceis? Tudo caro. Tá tudo caro. Depois dessa pandemia, aí as coisas pioraram. Tipo de esporte que tem por aí, muita violência, muito sangue. Sabe, as pessoas não mudaram o coração, gente. Muita gente perguntava assim, depois dessa pandemia, o que vai acontecer? O homem vai ser mais legal, mais humilde, vai ter mais amor no coração. Coisa nenhuma. Os homens continuam arrancando a cabeça dos outros, os homens continuam traindo os outros, fazendo músicas nojentas. O homem está indo de mal a pior, gente. Você poderia dizer assim, missionário, por que quando Lúcifer pecou e virou Satanás, por que Deus não destruiu logo com ele? Porque o problema, gente, afetou também foi no coração humano. E Deus, ele já fez todas as coisas, ele já fez um plano, mas o coração do homem está numa situação muito difícil. Mas Jesus veio e disse, quem se entrega a mim, nova criatura é. Jesus, ele dá um novo coração para o homem. Então sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Lembra daqueles 10 homens que estavam com a doença da lepra? Jesus curou os 10. Quantos vieram agradecer? Só um. Por isso que os falsos profetas hoje em dia, gente, estão tendo êxodo, porque eles têm público. Eles vêm de quem quer ser mega empresário? O povo quer. Quem quer cura? O povo quer. O falso profeta ele não pode anunciar Jesus. Ele vai anunciar as coisas que os pessoal lá no coração já estão desejando. Então há uma troca aí. Há uma troca. Então a desobediente também aos pais, são ingratos nesses últimos dias, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, sem dúvida, cruéis, inimigos do bem, não gostam do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Ah, meu amigo, para ser famoso no Instagram e para ganhar dinheiro, o povo está fazendo de tudo.
vendendo seus corpos. Ah, meu Deus, o povo se vende demais, viu? Mas tem aqueles que não se vendem, porque já foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus já pagou um alto preço. Então existe ainda aqueles que não se vendem. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O que tem de gente que passa as madrugadas todinha. Tem festa aí, meu irmão, que dura uma semana. Muita cachaça, muita farra. Eles passam aí 6, 7 dias na farra. Mas quando vai ler as escrituras, a Bíblia, não consegue ler 5 minutos, já estão cansados. Então eles são amigos dos prazeres do que de Deus. Porque existe 2 tipos de prazer. Existe o prazer da carne, que conduz à perdição, que tem a mentira, que tem a morte, o salário do pecado é a morte, que tem o engano. Mas tem também, do outro lado, os prazeres espirituais, que é Jesus Cristo, é amor, é alegria, é paz. Quando você tiver numa confusão aí, briga, gente morrendo, pode olhar e dizer, eu estou vivendo é na carne. Sem dúvida, viu, gente? Ah, mas o apóstolo Paulo passava por situações muito diferentes. O apóstolo Paulo, ele vivia no Espírito e ele passava por situações, mas o homem, meu amigo, foi chicoteado nas costas, meia-noite ele cantava hinos e orava. Paulo nunca deixou de ser animado. Sempre ele tinha um ânimo. E quando ele estava ficando ali triste um pouco, Jesus chegava para ele e dizia, Paulo, anuncie o evangelho nessa cidade, Paulo. E ele, posso todas as coisas, porque Jesus me fortalece. Então, nos últimos dias, as pessoas são mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, foge dessas coisas. Então, meus amados, estamos vivendo, como diz as Escrituras aqui, esses últimos dias. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, a qual nós estamos vivendo, nos falou pelo Filho. Olha a expressão, pelo Filho Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, sim, e as Escrituras dizem também que todos aqueles que estão nele vão receber, vão ser herdeiros também. Jesus é como o nosso irmão mais velho, que foi na frente. Ele é o primeiro, o primogênito dentre os mortos. Tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco. Aí ele morreu, ao 3º dia ressuscitou. Nós iremos ressuscitar. Ele recebeu um corpo glorificado. Nós iremos receber esse mesmo corpo. Jesus, gente, era 100% homem e 100% Deus. Então aquilo que ele passou como homem, nós como homem também iremos passar. Ele é o segundo Adão. Maravilha, viu? E diz aqui, pelo qual também Jesus Cristo, ele fez o universo. Missionário, que coisa! Jesus, ele não é só o de Nazaré, ele é o Cristo, sim. Vamos ler aqui, Colossenses 1,13, que diz que o Senhor Jesus Cristo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual também temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus o Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. O que é isso, missionário? Deus não é invisível? Sim. Deus não é espírito? Sim. Jesus, o próprio Deus veio como visível na pessoa de Jesus de Nazaré. Quem olhava para o Jesus de Nazaré estava olhando para o seu Criador. Ele não é a criatura, como diz os testemunhos de Jeová. Ele é o Criador. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele quem? Em Jesus Cristo,
foram criados todas as coisas. Vou ler novamente. Porque nele foram criadas todas as coisas. Jesus, o Cristo, é o Criador. Fez nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por isso que tem uma canção que diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Porque tudo foi criado por meio dele e para ele, para a honra e a glória dele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio. Ele é antes. É o Cordeiro de Deus que foi imolado desde a fundação do mundo. Ah, missionário, ele não morreu, não foi mais de 2000 anos. Ali era o Jesus de Nazaré, gente. Jesus de Nazaré. Agora o Cristo que estava dentro dele morreu já desde a fundação do mundo. É coisa grande, é coisa maravilhosa. Nele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. E ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, o Senhor Cristo é o soberano. Lembra de Apocalipse? João escrevendo, João se encontrou em espírito e viu o Eterno sentado num sublime trono e 24 anciões, 4 seres viventes. E ele dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. João olhou e viu na mão do Eterno um livro, como selado. E o anjo veio com a grande voz dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E ninguém falou, nem nos céus e na terra. Todo mundo pianinho, todo mundo quietinho. E o anjo, com todo respeito: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Quem pode revelar a revelação? Quem pode mostrar o futuro? Ninguém. Nem Satanás, nem demônios, nem arcanjos, nem querubins, nem anjos, nem nada. João começou a chorar, sem esperança, queria ver o futuro, queria ver o que vai acontecer com a igreja de Jesus Cristo, começou a chorar. O anjo chegou, o ancião chegou para ele e disse: João, meu nome é João, né? Sim. Chores não, meu amigo, porque digno é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Filho, de pegar aquele livro e desatar os 7 selos e mostrar o Apocalipse, a revelação para vocês, meus amigos. Então Jesus, meu irmão, é incomparável. Não vai comparar, meu amigo. Você de escola dominical, quando vai ensinar as crianças, fale de Moisés, fale de João, fale do apóstolo Paulo, de Pedro. Mas quando for falar de Jesus, aumente o tom da voz, faça alguma coisa na tua alma, no teu espírito. Que as pessoas possam compreender que Jesus é o topo, é maior. Que um dia ele estava com o corpo transfigurado e estava ali Moisés representando as leis. Estava ali também Elias representando os profetas. A voz do Eterno disse: a Cristo ouve. Ouça o Filho. Ouça Jesus Cristo de Nazaré. Olhe o Cristo.
Olhe para Jesus, o Senhor, o soberano, que é superior. Meu amado, quando Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista, a voz veio e disse: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Meu amigo, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias a qual nós estamos vivendo, nos falou pelo Filho. Então, meu amado, missionário, tu se compara o quê? Eu me comparo, é comparado, tipo, à noite tá a lua. Todo mundo tá vendo a lua, certo? Não tem estrelas? Tem estrela. Quando amanhece o dia, gente, vem um sol. O que acontece? Nesse momento aqui, em Teresina, já tô vendo ali que um solzão aqui. Cadê a lua? Já não tô enxergando mais a lua. Cadê as estrelas? Velho Testamento, Moisés, Abraão, tudo falaram. Era como se fosse a lua, como as estrelas, falando aquele que iria de vir. Lembra de João? Eu batizo com água, gente. Eu só estou começando a brincadeira. Mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Ele que vai dar o Espírito Santo. E você, João? Eu não sou digno nem de colocar sandália nos pés dele. Ele é o sol. Quando ele vir, entendeu? Onde foi que ficou uma criação, profeta, tanta coisa. Jesus é o topo. Ele veio. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Se botasse Moisés para falar, se botasse Abraão para falar, Moisés ia dizer: gente, eu vim com a lei. E o que tem, Moisés? Jesus Cristo veio com a graça e com a verdade. Ouça ele, gente. Eu sou uma criatura. Ele é o Criador. Ele é o Cristo. É incomparável. Vamos olhar para ele. Missionário, por que tu fala assim com tanta força sobre isso? Porque tem gente colocando outros fundamentos, gente. Tem gente que tem coragem de dizer assim para a pessoa: olha, se tu não der o dízimo, tu perderá a tua salvação. Tu tá roubando a Deus. Meu Deus, não coloque outro fundamento. Jesus é que salva. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. É Cristo que faz todas as coisas. Coloca a mão no seu coração e diga: Jesus Cristo é o suficiente. Ele é o suficiente. Amém, meus amados? Essa foi só a primeira. Vai vir muita coisa maravilhosa para a gente. Muita coisa linda, tá bom? Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também Jesus Cristo fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Quando a gente vai ler, a gente vai ver que Jesus é superior a anjos, superior a Moisés, superior à velha aliança que foi feita com o povo de Israel, que eles falaram que ia cumprir, não cumpriram, foi anulada, e hoje nós estamos na nova aliança em Cristo Jesus. Nós vamos aprender muita coisa. Jesus tem muita coisa para a gente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que essa mensagem possa penetrar no coração de cada ouvinte. E que possamos não ser somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Nós queremos ser praticantes, queremos colocar nossa casa sobre a rocha. E a rocha é o Filho,
é Jesus Cristo. Esteja conosco, nos dando força nesse estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Jesus abençoe, fique conosco e abraço.